Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Fera, o tipo mais comum de capacitor que aparece em provas de vestibulares, em questões de avaliação na escola, é capacitor plano. Os capacitores planos são os mais simples de entender. Como é que eles são estruturados? Muito simples. Você tem duas placas planas e paralelas, que são as armaduras. Armadura 1, armadura 2. Cada uma dessas armaduras tem mesma área A. A área A é a área da armadura. E elas estão separadas, atenção, por um meio isolante, e a separação entre elas tem um valor D, que é a distância entre as placas. Muito importante, fera. A capacitância do capacitor plano tem uma relação de direta proporcionalidade com o valor da área A. Atenção e cuidado com isso, fera. A capacitância do capacitor plano é diretamente proporcional à área A. Já a distância e a capacitância se relacionam de forma inversamente proporcional. Então, a capacitância é proporcional ao inverso da distância, ou a capacitância é inversamente proporcional à distância. Se eu tenho uma área maior na armadura, eu tenho uma capacitância maior. Se eu tenho uma separação maior entre as placas, eu tenho uma capacitância menor. Tranquilo, fera? Maior área, maior capacitância. Menor distância, maior capacitância. O meio entre as placas é importantíssimo, fera, porque quanto maior for a capacidade de isolamento que esse meio tenha, quanto mais dielétrico for esse meio, mais carga eu posso acumular nas placas. Lembrando, uma das placas acumula cargas positivas, a outra acumula cargas negativas. Lembrando também que a representação do capacitor vai ser simples assim, olha só, duas placas representadas por dois traços. Aqui são os polos, um é positivo, o outro é negativo. Tranquilo, fera? Quando a gente junta essas duas informações, se é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância, eu preciso de uma constante de proporcionalidade, que vai depender do meio, para transformar isso numa igualdade. Como é que fica a expressão? Muito simples, fera. Capacitância vai ser igual. Área diretamente proporcional aparece no numerador. Distância inversamente proporcional aparece no denominador. E para completar eu preciso de uma constante de proporcionalidade. Olha ela aqui, fera. Essa constante de proporcionalidade é uma constante que diz quão mais ou menos isolante é o meio, quão mais ou menos dielétrico é o meio. Esse aqui é a nossa permissividade, fera. Permissividade elétrica, atenção, fera, do meio. Cada meio tem um valor diferente. No vácuo, essa permissividade do vácuo vai aparecer com mais frequência do que de outros meios, vale 8,85 vezes 10, atenção, fera, elevado a menos 12. Vê como é pouquinho. A unidade de capacitância é o farad.
o D, que é a distância, é em metros, passa multiplicando, e a área, que é área é metro vezes metro, metro quadrado, passa dividindo. Tem um metro em cima, simplifica com metro embaixo, então a unidade de capacitância é o farad dividido por metro. Agora, atenção, fera. Quando eu divido a constante de permissividade do meio que eu estou considerando, imagine que ao invés de vácuo aqui eu tenha outra coisa. Pela permissividade do vácuo, essa relação me dá uma constante K, que eu não gosto muito dessa letra, mas a física está pouco preocupada com a minha opinião. Tem gente que confunde esse K lá da constante eletrostática e esse K aqui quer dizer constante dielétrica. Esse K aqui significa constante dielétrica. E o que é que ela diz para a gente, fera? Ela diz para a gente quantas vezes mais isolante é o meio quando comparado com o ar. Se a constante dielétrica vale 2, significa que o meio é 2 vezes mais isolante do que o vácuo. Se a constante dielétrica vale 10, significa que o meio é 10 vezes mais isolante do que o vácuo. Se a constante dielétrica vale K, significa que o meio é K vezes mais isolante do que o vácuo. Tranquilo, fera? A capacitância cresce com a área e decresce com a distância entre as placas. Depende do meio, e esse meio, quando não é o vácuo, pode ter uma constante chamada de dielétrica associada a ele, que diz quantas vezes mais isolante do que o vácuo é esse meio. Tranquilo? E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Olha aí, fera, um capacitor plano a ar, ou seja, que entre as placas, entre as armaduras tem ar, carregado e isolado. Destaque essa palavra, fera, isolado. Se ele está isolado, ele não troca cargas, então a quantidade de carga em cada armadura é constante. Anote isso aí, fera. E aí ele diz que está sob a diferença potencial U entre as placas. Aí ele diz que afastam-se as placas de modo que a distância entre elas dobre. A diferença de potencial entre as placas após o afastamento será... E aí, fera, o que é que você acha que acontece quando eu afasto as placas? Bora ver? Acompanha aqui. Bom, como está isolado, a gente já sabe que a quantidade de carga Q é constante e é igual a capacitância vezes diferença de potencial. Ora, se eu souber o que acontece com a capacitância, como o Q é constante, eu sei o que acontece com U, porque se um produto é constante, Q é constante, se o produto é constante, as grandezas são inversamente proporcionais. E por falar inversamente proporcional, fera, a capacitância do capacitor
é inversamente proporcional à distância entre as placas. Pronto, fera, fechou. Está dizendo na questão que as placas são afastadas, então a distância aumenta. Elas são afastadas e ficam com o dobro da distância. Isso significa, fera, que a capacitância, que tem um comportamento inversamente proporcional, vai ficar dividido pela metade. E isso, fera, como eu afastei, diminui a capacitância. Se eu dobro a distância, divide por 2 a capacitância. Como o produto é constante e a capacitância foi reduzida para a metade, um produto, para ser constante, as grandezas têm que ter comportamento inverso. Então, o que acontece com a DDP? A DDP fica multiplicada por 2. Então, no final do processo, a DDP é igual a 2 vezes U. A alternativa correta, letra D, de detona, fera. Muito tranquilo, entendeu? Acabou aqui a questão. Deixa eu só levantar uma bola para você, fera. Olha só, se eu te fizer a seguinte pergunta. A energia que o capacitor consegue acumular, a gente já viu que é Q vezes U sobre 2. Tranquilo? Diz na questão que o valor de Q é constante. E a gente percebeu que o valor de U duplicou. Ora, se o valor de Q não muda e eu multiplico por algo que é 2 vezes maior, isso significa que o capacitor passou a armazenar o dobro da energia. Aí eu pergunto para você, fera, caramba, se eu não mudei a quantidade de carga, como é que a energia ficou 2 vezes maior, fera? Para o vídeo e pensa um pouquinho. Pausa o vídeo. E aí, pensou? Fera, pensa comigo. As armaduras são 2 placas planas, paralelas e carregadas com cargas de sinais opostos. Exatamente, fera. Como as cargas são de sinais opostos, entre as placas existem forças de atração. Existe uma força F de um lado e uma força menos F do outro. Ou seja, se essas placas fossem liberadas, elas encostariam uma na outra. Ora, fera, o que é que diz a questão? A questão diz que as placas são afastadas. Aí eu pergunto para você, fera, o movimento de afastamento dessas placas é espontâneo ou é forçado? Isso, fera, é forçado. É preciso que uma força, que não a força do campo elétrico, atue sobre essas placas. Por exemplo, você poderia vir com as mãos e forçar as placas a se afastarem. Isso significa, fera, que é preciso realizar um trabalho sobre essas placas. E quando um agente externo realiza trabalho sobre o sistema, aumenta a energia potencial desse sistema. Então, para afastar essas placas, é preciso que uma força externa aplique trabalho sobre o sistema. E aí, por conta disso, faz aumentar a energia potencial. Tranquilo, fera? Essa parte aqui não faz parte da questão, mas é uma discussão que é interessante. Tranquilo? Aqui é a resolução da questão, letra D você já matou. Mas se ele perguntar sobre energia, e mais do que isso, se ele perguntasse de onde vem essa energia que aumentou aqui, você já sabe que era do trabalho realizado pela força que força as placas a se afastarem. Vamos juntos. Olha aí, fera, dá uma olhada no que está escrito no texto. Diz que um capacitor de placas planas e paralelas no vácuo tem capacitância C, ok? E aí diz que nela introduz-se um dielétrico de constante K igual a 15. Ora, o que é que significa essa constante, fera? Significa que ao introduzir esse dielétrico, o meio isola 15 vezes mais. Isso quer dizer que ele é 15 vezes mais isolante do que o vácuo. Tranquilo, fera?
Aí diz, aumentando-se a área de cada placa de 140%. Fera, tem muita gente que não dá importância às preposições quando está numa questão de física, mas muito cuidado. De e em tem um significado. A e para tem outro significado. Deixa eu fazer uma pergunta. Imagine que você ganha uma mesada e seu pai resolve aumentar a sua mesada em R$100. Depois ele pensa e diz, não, eu vou aumentar para R$100. É melhor que ele aumente para R$100 ou que ele aumente em R$100, fera? Pensa um pouquinho e me diga. Isso, fera, é melhor que ele aumente em R$100. Porque quando ele aumenta em R$100, ele pega o valor que você já ganha e acrescenta 100. Se ele aumentar para R$100, qualquer que seja o valor que você ganha, ele vai estar no final com 100. Então, quando eu uso a preposição a e a preposição para, eu estou me referindo ao valor final. Então, se eu digo que uma determinada grandeza aumenta para x, x é o valor final. Agora, se eu digo que a grandeza aumenta em x, x é a variação. Quando é um aumento de, eu tenho mais aquele aumento. Quando eu tenho um aumento para, aquele valor representa o valor final. Muita atenção e cuidado com isso. E aí, para terminar, ele diz que diminuiu de 50%. Nesse caso, o de ou o para seria igual, porque quando eu reduzo para 50%, eu fico com 50%. Eu tenho um total e tiro a metade. Mas muita atenção, de e em, variação, a e para, valor final. Aí ele pergunta, com a nova capacitância C', qual o valor da razão C'? Ora, C eu não sei quanto é, fera. Mas como eu estou falando em comparar as medidas e estou falando da constante de elétrica, eu posso pensar que C é igual a epsilon área sobre distância. E C'? C', como a constante é 15, então eu vou ter 15 vezes o valor de epsilon no vácuo. Vezes, atenção agora, eu pego esse valor de A e está dizendo que eu tenho um acréscimo, eu aumento a área em 140%. Agora, cuidado, ele diz que aumenta cada área, mas a gente só precisa do que acontece com uma delas. Então, essa área A aumenta, então eu tenho A mais, então eu tenho aqui A, mais 140%, ou seja, 140 sobre 100 vezes essa área. Aqui o A. E ele diz que a distância se reduz em 50%, ou seja, se reduz para metade. Então, eu tenho aqui D dividido por 2. A constante de elétrica vale 15, aqui o 15. Eu estou tendo um acréscimo, então aqui eu somo 140%, então é 140 sobre 100. Lembrando que é sempre o percentual de alguma coisa, então é sempre de algo. Então aqui o caso, o algo é a área. E eu estou tendo uma redução para metade do valor da distância. Bora organizar isso aqui, fera? Isso aqui vai ficar 15 vezes o valor de epsilon vezes 140 sobre 100, fera, é 1,4. 1 inteiro mais 1,4 dá 2,4 vezes A. Isso sobre D dividido por 2. Dividir por uma fração, fera, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então, eu estou multiplicando por 2 sobre D. Aqui, fica com 1. Quando eu faço essa conta, fera, confere aí. 2 vezes 2,4 dá 4,8.
4,8 vezes 15, confere aí, fera, 72, muito bom. Então, eu tenho 72 que multiplica epsilon vezes área sobre D. Mas olha só quem é isso aqui, fera. Vou fazer em vermelho para destacar. Epsilon vezes área sobre D é exatamente o valor de C. Como que ele quer é a comparação entre C' e C, o que eu vou ter é C', que é 72 vezes C, dividido pelo próprio C. C em cima, C embaixo. C é diferente de zero, então qualquer valor diferente de zero dividido por ele mesmo dá igual a 1. 72 vezes 1, 72. O que é que significa esse 72? Significa, fera, que com essas mudanças, o novo capacitor tem uma capacitância 72 vezes maior. Tranquilo, fera? Como não tem alternativa, ele queria o valor aberto, a resposta então, 72. E aí, fera, já mereço o seu like? Então dá esse like, porque esse like dá uma grande força para o canal, e o canal crescendo, eu vou crescendo junto e ajudando ainda mais você. Vamos nessa, continue acompanhando o vídeo. Olha aí, fera, a capacitância de um capacitor pode variar. A gente tem um capacitor de capacitância variável. E aí diz que ele é ligado a uma fonte de tensão de 200 volts, cuidado agora, quando apresenta sua capacitância máxima. Após totalmente eletrizado, a fonte é desligada e a sua capacitância, a sua no caso, é a do capacitor, não a da fonte, fera, é elevada ao seu valor mínimo. Calcule o trabalho necessário para variar essa capacitância. Fera, no primeiro exemplo a gente viu que quando tem uma variação da capacitância, tem uma variação da DDP e tem uma variação da energia. E por que é que tem variação da energia? Porque tem trabalho sendo realizado. E quanto é esse trabalho, fera? A diferença entre as energias. Simples assim, fera. Bora ver aqui? Acompanha. Ele quer saber qual é o trabalho necessário. Então, eu já sei que o trabalho necessário, vai ser igual à diferença entre as energias, fera. Eu vou realizar trabalho, então eu vou ter uma diferença entre duas energias, tá certo? Essas energias são diferentes porque houve uma variação da capacitância. Então, eu tenho aqui uma energia maior e aqui uma energia menor, já que houve realização de trabalho. Ora, fera, a energia que o capacitor acumula é dado por carga vezes diferença de potencial dividido por 2. Mas Ives não tem carga, tem DDP e capacitância. Aí o que a gente faz? No lugar desse Q aqui, fera, a gente pode escrever C vezes U. Aí fica C vezes U, fica C vezes U ao quadrado dividido por 2. A capacitância máxima, ele diz que é 100 pico. Lembra que esse pico é 10 elevado a menos 12. Então, aqui tem menos 12 vezes a diferença de potencial é de 200 volts. Então, aqui eu tenho 200 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Fera, a energia, então, olha só, vai ser igual 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 12. Eu repito a base, somos expoentes, 2 menos 12 dá menos 10. Vezes 2 ao quadrado é 4, que multiplica. Aqui eu tenho 2 zeros, é a mesma coisa que 100. 100 ao quadrado dá 10 ao quadrado, fica 10 à quarta, fera. Isso dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes
10 elevado a menos 10 vezes 10 à quarta, repete a base, soma os expoentes, menos 6 Joule. Então essa é a quantidade de energia, fera, que o capacitor armazenou quando estava com a máxima capacitância e foi ligado na DDP de 200 volts. Tranquilo? Não é essa a informação que a gente quer. Essa é a energia que o capacitor tinha no início. Só que a capacitância foi reduzida, fera. E aí agora presta atenção. A gente tem que a energia é igual a C vezes U ao quadrado sobre 2. Mas a gente tem também, fera, que a capacitância e a DDP podem ser substituídas e a gente fica com a expressão Q ao quadrado sobre 2 vezes C. Qualquer dúvida, você volta para a aula que a gente fala sobre energia do capacitor. Tranquilo, fera? E aí, olha só, fera. Se o capacitor está isolado, a gente tem que o valor de Q é constante. E a questão diz que a capacitância é reduzida para o mínimo valor. Antes era 100, depois ficou 10 picofarad. Diminuiu quantas vezes, fera? De 100 para 10. Eu preciso dividir por quanto? Isso, fera, eu preciso dividir por 10. O que significa, fera, que essa energia aqui, ó, vai ser multiplicada por 10. Essa energia era quanto tinha no início. No final, a energia passa a ser 10 vezes essa energia inicial, que era 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a nova energia passa a ser 2 vezes 10 elevado a 10 vezes 10 a menos 6, dá 10 elevado a menos 5, fera. Eu agora tenho as duas quantidades de energia que o capacitor armazena. Uma quando está com a máxima capacitância e a outra com a mínima capacitância. Aqui é quando eu tenho o máximo valor de C e aqui é quando eu tenho o mínimo valor de C. O que ele quer, fera, é o trabalho que tem que ser realizado para que essa energia vire essa. Ora, fera, aí é só fazer a diferença. O trabalho vai corresponder à diferença entre a maior, 2 vezes 10 elevado a menos 5 Joule, e a menor, 2 vezes 10 elevado a menos 6 Joule. E aí aqui, fera, por favor, presta atenção. Você poderia achar que era para fazer direto essa conta. Não é. Veja que aqui eu tenho uma potência 10 a menos 5, aqui eu tenho uma potência 10 elevado a menos 6. Para poder fazer essa conta, eu tenho que transformar uma potência, ou 10 a menos 5 em 10 a menos 6, ou 10 a menos 6 em 10 a menos 5. Eu sempre acho mais fácil, fera, passar do maior para o menor. E maior aqui é 10 a menos 5. Ora, para 10 a menos 5 virar 10 a menos 6, eu tenho que subtrair 1 no expoente. O expoente tem que diminuir. Para compensar, a mantiça aqui tem que aumentar uma casa decimal. Então, fera, isso aqui é a mesma coisa de ter 20 vezes 10 elevado a menos 5 menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ora, como 10 a menos 5 é fator comum, eu vou fazer 20 menos 2, 18 vezes 10 elevado a menos 5 Joule. Onde é que está o engano, fera? Isso, a gente passou de menos 5 para menos 6, fera. Olha o cuidado, Ives, aqui é menos 6. Aqui é menos 6, aqui é menos 6. Então, eu tenho 18 vezes 10 a menos 6. Lembra que a gente fez aqui a diminuição no expoente de 1 para poder transformar esse 2 em 20?
Se a gente fosse fazer de novo aqui a conta e descrevendo na forma de notação padrão, isso ia ficar 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 Joule. Fera, muita atenção com essas passagens de potência, muita atenção e cuidado que um descuido como esse que eu ia fazendo pode colocar tudo a perder. Tranquilo? Como a questão é aberta, a resposta é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 joules. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.